Olha só, esse vídeo aqui tá fantástico, o bicho tá pegando, hein? 3 kaijus inéditos nessa saga foram adicionados à história. Tem arma nova, tem alienígena folgado, tem de tudo. Fica aqui comigo que a gente vai ver o que aconteceu no capítulo de hoje. Mais um vídeo dessa maravilhosa série feita especialmente para você. Então já taca o dedo no botão de se inscrever e não se esqueça de ativar todas as notificações, porque senão você vai perder a sequência dessa história. E como eu disse, esse vídeo faz parte de uma série. Então caso você não tenha visto os vídeos anteriores, eu recomendo que você veja esses vídeos antes, para que você entenda tudo o que está acontecendo agora. Combinado? E agora o local é San Diego, Califórnia, precisamente na divisão de ciência e sede da CKR. Steven Woods é recebido pelo professor Allison, enquanto uma caixa contendo a garra misteriosa que caiu de Zilla e um pedaço da pele de Godzilla são descarregados. Allison pergunta o que há de errado com Chaves quando vê ele saindo do avião com um saco de papel marrom na mão, e Woods responde ironicamente dizendo que ele odeia voar, mas que não se importa de se sentar ao lado de um pedaço de pele radioativa de Godzilla. Enquanto isso, o quartel-general da CKR está sendo monitorado por um Cryog, que observa atentamente o descarregamento da caixa contendo a amostra de pele de Godzilla. Depois de confirmar visualmente seu objetivo, que era aquela caixa, ele muda de aparência e assume uma forma humana. E sem saber que estavam sendo observados, Allison ainda afirma para Woods que a amostra estará segura naquele local. Tá bem segura. Aguenta aí que já já você vai ver o que vai acontecer. Allison então mostra uma nova arma criada a partir do canhão zero absoluto do último Mecha Godzilla. Ele afirma que um tiro direto causará alguns danos se o kaiju for atingido nos olhos, e que o objetivo da arma é realmente esse, é ir causando dano pouco a pouco. Woods já vai logo respondendo que essa teoria de acertar nos olhos não funciona, e pergunta como se chama aquela arma. Allison responde que se chama Icebox, e que no caso de um monstro muito grande, ela poderia ser usada para congelar pequenas partes dele. A equipe faz uma demonstração do que a arma é capaz, atirando em um Jeep e fazendo com que ele ficasse completamente congelado, bastando somente um pequeno chute de Allison para que o veículo ficasse em pedaços. Woods pergunta a ele se o governo mudou o foco para esse tipo de armas e se eles decidiram não usar mais robôs gigantes. E Allison responde que não, que o governo ainda mantém o uso de robôs gigantes e que novos membros foram recrutados para o grupo chamado Monster Kill Crew. E ainda diz que esses novos membros têm muita experiência, mas muito pouco a perder. Fora da base, o Cryog disfarçado caminha na direção da entrada, e o guarda pede que ele pare ali mesmo, pois aquela era uma área privada. Ainda na forma humana, o Cryog pergunta sobre o avião de carga que havia pousado há pouco tempo. O guarda se recusa a responder, mas mal termina a frase, porque o Cryog o agarra pelo pescoço com um dos seus tentáculos, revelando então a sua verdadeira identidade. E o Cryog insiste e pergunta novamente onde o carregamento foi entregue. O guarda então tenta sacar uma pistola, mas é facilmente desarmado pelo Cryog com outro de seus tentáculos. E agora, desarmado e sendo estrangulado, não lhe resta outra alternativa a não ser apontar onde a caixa estava. Então o Cryog ironicamente agradece dizendo obrigado, pouco antes de quebrar o pescoço do pobre guarda. E para finalizar, o Cryog pede ao time de ataque para começar o pouso, e que o time subaquático entre em ação imediatamente. E tudo começa a alguns quilômetros da base da CKR, onde podemos ver vários destroyers emergindo do oceano, e invadem um lugar onde estava rolando tipo uma convenção de fãs de super-heróis. Como tinha bastante gente ali fantasiada, fazendo seus cosplays e coisa e tal, as pessoas acreditaram que os destroyers eram apenas algum tipo de fantasia mega detalhada, mas eles perceberam um engano rapidinho assim que a criatura começou a atacar, e apesar dos seguranças dispararem muitos tiros contra ela, as balas pareciam não fazer efeito algum, e vendo que não tinham chance alguma, os seguranças começam a pedir desesperadamente por reforços através do rádio. Então a cena corta para o mar da costa da Califórnia, onde o navio militar é surpreendido pelo ataque de Manda, que como você tá vendo aí é um dragão marinho kaiju. Ele envolve o navio se enrolando em volta dele, esmagando o porta-aviões como se fosse uma lata vazia, fazendo assim com que ele explodisse em milhares de pedaços. E como nada está tão ruim que não possa piorar, a pequena parte da tripulação que conseguiu sobreviver à explosão do navio é atacado ainda na água por outro grande monstro chamado Ghidorah.
Caraca, pensa num pessoal azarado, hein? Por que ser atacado por um monstro quando você pode ser atacado por dois, não é mesmo? De volta a San Diego, Woods e sua equipe chegam em resposta ao pedido de reforços e começam a lutar contra os Destroyers que estavam tocando terror por todo o local. O pessoal da CKR até tenta usar seus metralhadores convencionais, mas as balas parecem mal arranhar as criaturas. Woods, quase no desespero, passa um rádio para o quartel-general perguntando se eles têm alguma outra arma para ser usada, mas estranhamente ninguém responde a ele. O que aconteceu foi que os Cryogs chegaram à base para pegar a amostra de pele de Godzilla que eles tanto queriam. E como você viu anteriormente, eles não são muito amigáveis não. Enquanto eles levam o carregamento para a espaçonave, os alienígenas afirmam que a equipe subaquática se divertiu muito e que conseguir o que eles vieram buscar foi muito fácil. Eles continuam com uma breve discussão sobre a fragilidade e inutilidade dos seres humanos, finalizada com o líder deles, Ryzen, afirmando que os seres humanos serão varridos do planeta no seu devido tempo e que os Cryogs finalmente terão sua casa. E enquanto a nave decola, vemos uma cena onde todos aparentam estar mortos, mas para nossa surpresa, no cantinho podemos notar que Allison conseguiu sobreviver de alguma forma. Woods aparece tentando fazer a Icebox funcionar, enquanto os demais dão cobertura para ele. Mas foi tanto tiro que eles acabaram ficando sem munição rapidamente. E nesse exato momento, uma garotinha era encurralada por um Destroyer, que mostra sua língua dentada, aparentemente pronto para o ataque. Eu não sei como você chama exatamente isso, é aquela boca dentro da boca, sabe? No instinto, Woods vai para o combate corpo a corpo com Destroyer para defender a menina. Empurra a criatura e descarrega toda a munição que restava a ele. Mas Destroyer contra-ataca usando sua língua para acertar o ombro de Woods. E foi uma pancada tão forte que além de feri-lo ainda quebrou parte da armadura. Aí Woods resolve puxar uma faca. Uma faca? Sério isso? Os caras descarregaram um caminhão de tiro em cima do monstro e agora ele acha que vai resolver com a faca. Ele tenta golpear o Destroyer com a faca, mas como a gente já esperava, não teve sucesso. Daí ele abraça a garotinha, e ali, já sem reação, só aguardando o golpe final de Destroyer, mas de repente... Eu acho que alguém resolveu ler o manual de instruções da nova arma, e conseguiu finalmente usá-la para acertar o monstro. Woods então finaliza o serviço destruindo aquele Destroyer, que naquele momento não passava de uma mera estátua de gelo. Ele também ordena que sua equipe congele o maior número possível de Destroyers, e como resposta o time B diz que já congelou 2 deles. Olha só, o time B estava escondendo o jogo, hein? Além disso, ele diz que uma equipe precisa ser enviada ao local para coletar tudo o que eles puderem das criaturas o mais rápido possível, pois depois de congeladas elas parecem estar simplesmente derretendo. Faz sentido, né, Woods? Woods e Chaves dizem que não conseguem se comunicar com a base, e Chaves então observa que aquelas criaturas têm patas parecidas com a pata que eles trouxeram para análise, mas que a pata que eles trouxeram parecia ser bem maior. Eles ficam se perguntando se aquela poderia ser uma nova espécie de kaiju, e que se caso a pata encontrada não fosse de uma espécie diferente, mas sim da mesma espécie daquelas criaturas, eles provavelmente haviam lutado com os menores deles, algo como se fossem os bebês daquela espécie. Woods recebe uma chamada dizendo que o restante dos Destroyers está recuando para o oceano, e é perguntado pela outra equipe se eles devem ser perseguidos. Ele diz que não, e que a única preocupação deles agora deve ser assegurar que não ficou nenhuma criatura para trás. De volta ao Oceano Pacífico, Godzilla surge próximo aos destroços do porta-aviões destruído por Manda. Ele se aproxima do navio para olhar melhor e vral! Godzilla é arrastado para o fundo do oceano por alguma coisa não identificada. Quem mandou ser curioso, hein, Godzilla? Enquanto a equipe B se encarrega dos últimos Destroyers, Woods e Chaves voltam à sede da CKR. Quando eles chegam no local, encontram Allison como o único sobrevivente. E sem mais e sem menos, o paranoico e apavorado Allison começa a atirar neles. Eles se escondem atrás de um Jeep, e Woods diz a Chaves que ele vai falar com Allison, e ordena a Chaves que se algo acontecer, espera que ele aperte o gatilho antes de Allison abrir fogo novamente. Allison diz a Woods para se afastar, aparentando estar muito perturbado. E ele ainda faz a estranha pergunta de como ele poderia saber se Woods era realmente ele mesmo. Woods continuou caminhando até quase encostar o peito na arma de Allison, e como forma de provar que ele era realmente quem ele dizia ser, ele fala: "Nós dois sabemos que você é um péssimo atirador, e que nem mesmo dessa distância você seria capaz de me acertar." E tudo que Allison consegue dizer é: "Você não tem ideia do que eu vi aqui." E então ele acaba desmaiando. Ainda não terminou, mas caso você não tenha entendido, Allison deve ter visto os Cryogs mudando de forma. Por isso ele não sabia se Woods era ele mesmo ou não. Enquanto isso, na nave Cryog,
Raison afirma que a distração devoniana saiu como planejado, mas pergunta se a pele de Godzilla que eles conseguiram é o suficiente para o trabalho. O outro Cryog responde que é suficiente, mas que toda a amostra teria que ser usada, e não haveria material genético suficiente para uma segunda tentativa. No entanto, Raison afirma que se a nova criatura fizer o que se espera dela, haverá Godzilla suficiente para todos, mesmo que o que restasse fosse apenas um amontoado de carne podre. O Cryog e o subordinado então perguntam como eles iriam libertar o monstro, e Raison responde que os humanos respondem bem às distrações, e que eles teriam então que apenas criar alguma em uma cidade bem populosa, e deixa bem claro que eles já estão quase prontos para isso. Em Malibu, na Califórnia, uma mulher é acordada em meio ao que ela pensa ser um terremoto, mas quando ela abre as cortinas era Godzilla, passando bem em frente à janela dela. E então a cena corta para a rua, onde podemos ver Godzilla cambaleando e com um enorme ferimento no peito, pouco antes de desabar, caindo desmaiado no chão. O que será que foi capaz de ferir o Godzilla dessa maneira? E que plano é esse que os Cryogs estão bolando? Será que veremos a última forma de Destroyer na próxima edição? Essa e muitas outras perguntas serão respondidas em breve. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma parte dessa história. Obrigado, um abraço e até a próxima.